Sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia do Espírito Imortal. Eu sou João Rocha, atuo como psicanalista clínico e o programa A Psicologia do Espírito Imortal é um diálogo entre ciência e religião aqui pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Lembre-se sempre, inscrevam-se no canal do amigo, ativem o sininho para receber notificação de novos vídeos e também inscrevam-se no nosso canal e ativem lá também o sininho, nosso canal João Rocha no YouTube, e ativem o sininho para receberem notificações de novos vídeos. Estamos estudando o aparelho psíquico humano, segundo a psicanálise freudiana, e estamos atualmente estudando o superego, né, que é aquele conjunto de regras, de ideais morais, aonde está a nossa censura. Né? No programa anterior, nós, então, pudemos iniciar, continuar o aprendizado do superego, e hoje nós vamos prosseguir nesse estudo. Né? Então, veja, o texto vai nos dizer assim: no primeiro momento, o superego é representado pela autoridade parental que molda o desenvolvimento infantil, alternando as provas de amor com as punições geradoras de angústia. Vejam bem, meus amigos e amigas, é preciso que nos conscientizemos de que a educação de uma criança, e especialmente na primeira infância, é algo que se dá muito mais no aspecto emocional e comportamental do que propriamente no discurso, dado que, ainda sendo incoerentes, nem tudo que nós falamos é exatamente o que nós fazemos. E a criança, que é uma espécie de uma página em branco, né, está a observar e a absorver, ou, tecnicamente falando, ela introjeta no próprio ego, ou seja, ela pega partes daquilo que ela observa no comportamento do adulto e ela constitui o próprio ego. E o próprio superego, né, daquilo que ela, então, aprende na convivência com os adultos. Por isso é que é extremamente importante que nós, adultos, estejamos absolutamente atentos, tanto no que diz respeito às expressões de afeto, quanto também ao que diz respeito às punições. Porque, vejam, como nós já estudamos anteriormente, quando a criança nasce, ela só tem o id, e, portanto, ela é só instinto, ela é só desejo, ela é só impulso, né? Dado que ainda não existe o ego e não existe o superego. E como nós já aprendemos em programas anteriores, o ego e o superego vão suceder o complexo de Édipo, ou seja, né, o ego e o superego são heranças do complexo de Édipo, não é? Então, na medida em que a criança vai sofrendo as castrações, que ela vai sofrendo as punições, gera angústia nela. E por quê? Porque o desejo de acesso à atividade prazerosa continua pulsando no interior dela. No entanto, uma regra foi estabelecida ali. Por isso que, mais adiante, adolescente, adultos, é comum nós observarmos as seguintes expressões: nossa, fulano, o filho é muito parecido com o pai, puxou o pai. Cavaco não voa longe do pau. É uma expressão popular para dizer que os comportamentos são muito parecidos. São muito parecidos, né? E sim, de onde vem esta semelhança de comportamento?
A criança absorveu dos pais. Portanto, adultos, né? Especialmente pai e mãe, aqueles que são mais próximos, os avós, percebam que todas as nossas regras, que muitas vezes nós nem prestamos atenção, e que nós chamamos atualmente, é um termo que está muito em voga, né? Está em moda, crenças limitantes. São esse conjunto de censuras que nós ensinamos aos nossos filhos na prática. Não é? E, inclusive, olha que grave isso, nós ensinamos a mentir. Nós ensinamos a criança a dizer que nós não estamos em casa. Nós, às vezes, estamos dizendo que está tudo bem com a cara tunfada, com a cara raivosa. E isso nós estamos incutindo na criança regras que ela vai levar para a fase adulta. Né? Então, vejam, o comportamento dos adultos vai moldar o comportamento infantil. Vai dizer a elas o que pode, o que não pode, vai dizer o que deve e o que não deve, quando deve e quando não deve. E é preciso, então, que tenhamos em mente o quanto nós precisamos deixar claro as regras. E olha como o exercício é difícil. A cultura de cada tempo em que o indivíduo cresce e é educado está em constante transformação. E isto é gerador de conflitos. Por quê? Porque a geração dos meus pais, por exemplo, cresceu dentro de um contexto sociocultural com valores diferentes daqueles em que eu cresci, e os meus filhos cresceram dentro de um contexto com valores diferentes daqueles que eu cresci. E é isso que vai explicar por que, por exemplo, quando se chega na adolescência, a criança tem uma mudança de comportamento, às vezes, muito longe daquilo que nós estávamos habituados a ver na primeira infância, por exemplo. Quando a criança era dócil, participativa, prestativa, cordata, e na medida em que ela vai se aproximando da adolescência, ela começa a bater de frente. Por quê? O processo de socialização, ou seja, a ida para a escola, a ida à casa de outros coleguinhas, de outros amigos, né? Na medida em que na escola ela vai avançando nas séries escolares, né? A visão de mundo da criança vai se expandindo, ela vai absorvendo novas regras. Então, aquilo que muitas vezes dentro de casa, por uma questão de orgulho, né? Uma questão de rigidez, de machismo, de conservadorismo, né? A criança foi mudando a regra do superego nesse processo de socialização e de convivência, vai gerar os embates entre o adolescente e os pais. Então, olhem como é importante também que nós, os adultos, vamos atualizando as regras que estão no nosso superego. E olha como esse processo é difícil. E por quê? Porque o ego, meus amigos e amigas, tanto quanto o superego, são sistemas de identificação com a realidade. E o que o ego e o superego gostam? Gostam daquilo que é conhecido. Gostam do rótulo. Gostam da identificação. O ego cria identidades. Nós já conversamos sobre isso. Né? E muitas vezes, vejam bem, regras muito rígidas do superego vão, na vida adulta, gerar muita angústia.
e muita ansiedade. Vou dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. Que é algo muito comum. Imagine uma criança que cresce sendo elogiada, muito elogiada. Nossa, ela é muito boa. Nossa, ela é muito inteligente. Nossa, ela é muito prestativa. Nossa, tudo que ela faz é perfeito. Olha o caderno dela, que maravilha. Olha a letra dela, que maravilha. Olha as notas dela, que maravilha. Nossa, mas ela é muito linda. Ela é muito inteligente. Olha como ela fala. Aparentemente, não estou falando nada demais. Algo que acontece, elogiar os filhos, admirar os filhos, elogiar os filhos. Só que isso muitas vezes implanta como regra na criança que ela não pode errar. Por quê? Porque ela absorveu a regra de que se ela for perfeita, ela vai ser elogiada, ela vai ser admirada, e quando ela pedir as coisas, exatamente porque ela é considerada perfeita, admirada, ela obtém normalmente. No nosso sistema de valores, nós premiamos aqueles que agem como nós gostamos e punimos aqueles que agem como nós não gostamos. Só que tem um detalhe aí. Nós não somos perfeitos. Nós somos seres falíveis. Nós erramos. E quando começam a passar no pensamento e no emocional daquela pessoa que é muito elogiada, que é muito admirada, que é muito exaltada pelas suas características, entre aspas, de perfeição, quando começam a passar pensamentos contrários a isto, sentimentos contrários a isso, emoções contrárias a isso, criou-se um conflito interno. Porque internamente a pessoa sabe que ela não é aquilo tudo que falam dela. Só que ela precisa manter o comportamento porque aquilo é uma regra. Então são pessoas que vão se culpar quando cometerem um erro. São pessoas que vão sentir altas doses de ansiedade por não se permitirem errar. E aonde está essa regra? No superego. Implantada pelos pais. Pelos avós, pelos professores, pelos tios. Então, vejam, tudo precisa ter uma medida. É errado elogiar? Não. Não é errado elogiar. É errado admirar? Também não. Mas é preciso deixar a criança entender que ela pode errar. E aí, dentro do nosso sistema educacional, há um problema. Porque o erro não é bem acolhido. O erro é rejeitado. O erro é punido. E quando o erro é punido, e aí é claro, gente, bom senso, existem erros que precisam realmente de uma correção mais rígida. O problema é que nós elevamos a um nível tão alto essa questão que nós passamos para a criança que ela não pode errar em hipótese alguma, de nenhuma maneira. Então ela desenvolve o famigerado perfeccionismo. Que por si só, sem que a criança se dê conta, e nós adultos também, já é um esquema de punição. Na medida em que nós não somos perfeitos. Nós não conseguimos produzir acerto o tempo todo. Então, elogiar precisa ter um limite. Expressões de afeto também precisam ter um limite. Tanto quanto punições também precisam ter um limite. Porque tudo que é exagerado faz mal. O elogio,
exagerado faz mal. O amor, o cuidado, exageradamente, faz mal. E a punição, exageradamente, faz mal. A criança internaliza isso, ela introjeta, como se ela pegasse isso e fizesse parte constituinte do seu ego. Eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. Já imaginaram o tamanho da pressão interna que isso gera num ser? E quando ele erra, internamente, o que acontece? É como se ele tivesse medo de ser punido pelo pai e pela mãe. E esse medo do pai e a mãe internos de puni-los vai gerar muitas vezes altas doses de ansiedade. Altas doses de angústia. Vai tornar essa pessoa chata. Porque da mesma maneira que ela não pode errar, ela também cobra que os outros não errem. E muitas vezes, isso vai levar a vidas duplas. Em sociedade, na presença de pessoas conhecidas, um comportamento. Por exemplo, nas redes sociais, com perfis fakes, a pessoa vai extravasar tudo aquilo que ela gostaria de fazer e que não está dentro do padrão e que ela descobre que ali ela não sofre punição. Ou vai levá-la a buscar outros ambientes sociais em outras localidades onde ela não é conhecida. E lá ela pode errar. Lá ela pode ser ela. Ela pode ser tudo aquilo que os desejos e as emoções que muitas vezes ela reprime no ambiente onde ela é conhecida, a se manifestar, a ter a liberdade de se permitir errar. E aí, meus amigos e amigas, né? Continuando o texto aí. Este é o momento em que o superego vem substituir a instância parental por intermédio de uma identificação da criança com os pais. Ó, lembra? Fulano puxou o pai, puxou a mãe, puxou o avô, cavaco não voa longe do pau. O que Freud está dizendo aqui? Nós absorvemos o superego dos nossos pais. Alguns indivíduos na fase adulta vão conseguir mudar essa regra. Então, por exemplo, nem sempre filhos de pais rígidos, exigentes, castradores, cerceadores serão adultos rígidos, exigentes, cerceadores, castradores. Eles podem fazer um superego ao contrário. Um superego amoroso, acolhedor, compreensivo, tolerante. Mas outros vão exatamente repetir o mesmo superego parental. E é assim que nós, inconscientemente, contribuímos muitas vezes para uma sociedade preconceituosa, porque implantamos os nossos preconceitos nos nossos filhos. É assim que muitas vezes nós contribuímos para uma sociedade machista, implantando nos nossos filhos o machismo. É assim que muitas vezes nós implantamos nos nossos filhos, contribuímos para essa sociedade patriarcal, conservadora, que não aceita as diferenças. Porque nós temos dificuldade de aceitar as diferenças. Estão vendo como o assunto é instigante? No próximo programa, continuaremos estudando o superego. Um forte abraço. Até lá!